Vamos orar nesse instante, irmãos, dando início ao culto desta noite, com muita alegria e gratidão em nossos corações. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque Tu és o Senhor, grande, excelso, soberano, Criador e mantenedor de toda a Tua criação. Te agradecemos porque Tu nos criaste para o louvor da Tua glória. Pai amado, te agradecemos pela semana que nos deste, te agradecemos por este dia dedicado ao culto e à adoração ao Teu nome. Que o Senhor receba os louvores que aqui estão sendo apresentados, que a Tua palavra seja glorificada em nossos corações, que o Teu Espírito nos fale de forma profunda e direta, e que os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, acompanhando, sejam também edificados, e aqueles que ainda não foram alcançados sejam, ó Deus, convertidos pelo Teu Espírito. Te agradecemos, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém.
Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre o cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Nós vamos cantar o hino de número 9, Santo. Vocês que estão em casa também participem conosco, abram seus cantores do hino de número 9. Santo,
Nós vamos cantar o de número 46. Jesus me transformou. Irmãos, nós comunicamos pela manhã, no culto dominical, e se tudo correr bem, nós cremos que Deus está nos orientando nesse sentido. No primeiro domingo de dezembro, dia 6 de dezembro, nós estaremos reabrindo as portas do nosso templo para os nossos cultos coletivos, com as presenças dos irmãos, e respeitando com certeza as regras, as normas e exigências do Ministério da Saúde. Então, nós estamos pedindo que os irmãos orem nesse sentido, que se tudo correr bem, no primeiro domingo de dezembro, nós aqui estaremos como igreja reunidos, nós vamos sinalizar, marcar os bancos, nós vamos providenciar o tapete, nós vamos ter aí o álcool em gel para atendermos às exigências do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que tudo possa correr de acordo com a vontade e o consentimento de Deus. Nesta noite nós vamos falar sobre como libertar-se do medo. Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Vamos fazer a leitura
da palavra de Deus. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Gostaria que você nos acompanhasse aí em sua casa, lendo comigo a uma só voz este versículo. Leiamos novamente: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que Deus abençoe e aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, pedimos a tua direção para que a tua palavra nesta noite não volte para ti vazia, que o teu Espírito esteja traduzindo e transmitindo aos nossos corações as verdades da tua palavra, para que nossas vidas sejam edificadas, sejam frutíferas, sejam abençoadas. Pai amado, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja e abençoe o teu povo espalhado por todo o Brasil e pelo mundo. Esteja consolando, esteja confirmando a tua vontade, esteja abençoando e suprindo as necessidades dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo João aqui, ele foi muito claro e direto, inclusive muito direto, quando ele fala que no amor, e ele está falando do amor cristão, não do amor eros, né? Nem do amor filéu, mas ele está falando do amor ágape. Ele está dizendo que no amor de Cristo não existe medo, porque o amor de Cristo em nós lança, expulsa para fora o medo. E ele fala também, ele reitera, dizendo que o medo, ele produz tormento, ele transforma coisas pequenas em grandes, em coisas grandes. O medo faz aumentar, exagerar as coisas. Por isso que nós não devemos temer, porque se temos o amor de Cristo, esse amor é capaz e é suficiente para expulsar o medo dos nossos corações. O medo e seus congêneres, como ansiedade, preocupação e desespero, originaram-se, começaram lá no Éden, a partir da queda do primeiro casal. E começou com Adão, quando Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Adão respondeu. Aqui a primeira referência bíblica sobre o medo. Ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É claro, a qualidade que nós devemos ressaltar na vida de Adão é que ele foi sincero, não é? Ele não deu meia volta, não é? Ou uma desculpa para tentar ocultar o seu medo. Ele foi direto e transparente quando respondeu para Deus: porque tive medo e me escondi.
E é interessante, irmãos, que antes de Adão conhecer o pecado, não havia nada a que temer. Sua comunhão com Deus era uma comunhão harmoniosa, perfeita. Não havia também atritos conjugais, ou seja, entre ele e a sua esposa. Os animais que hoje são vistos como selvagens, antes do pecado, eram pacíficos, eram mansos. A natureza de Adão, sem a presença do pecado, não lhe fazia temer. Mas agora, com a realidade do pecado presente na vida do primeiro casal, passou a prevalecer entre os homens a desordem, as incertezas, o estresse, os relacionamentos rompidos, violência, dor e morte. E com isso, os homens perguntam: a solução? A vida vai dar certo? Consigo levar a vida sozinho? Meu casamento vai durar até a morte? Vou contrair alguma doença incurável? Vou ter uma velhice infeliz? Olha, irmãos, o medo nasce do desconhecido e prospera na ansiedade. Com isso, as pessoas vão ficando ansiosas porque eles não encontram respostas para essas perguntas, e ao não encontrarem respostas convincentes, eles se estressam, eles se deprimem e se tornam pessoas infelizes. Nota-se que a consciência despertada com relação ao pecado e a vergonha leva ao medo e à tentativa de se esconder, mostrando claramente a natureza agora decaída de Adão e Eva e, consequentemente, da humanidade. Medo é o reconhecimento da nossa insuficiência e impotência perante perigos e ameaças. O medo exagera e transforma problemas insignificantes em gigantes invencíveis. O medo distorce, aumenta e perverte as coisas, alterando a realidade delas. Os psicólogos, por meio de testes de laboratório, verificaram que, por ocasião do nascimento, 2 medos se encontram presentes: o do barulho e o de cair. A criança, ao nascer, depois que sai daquele ambiente aconchegante, que é o ventre da mãe, e ao nascer, ao vir ao mundo, ele já se depara com o barulho e o medo de cair. Por isso que a criancinha nasce com as mãos fechadas, porque ali ela está como que tentando segurar em alguma coisa para não cair, embora trazendo conosco o medo desde o nascimento. E com o tempo nós vamos acumulando dentro de nós dezenas de outros medos, como o de trovão, relâmpago, medo do escuro, medo das pessoas, da vida, da morte, do presente e do futuro. Mas, irmãos e amigos, o pior é que esses medos, eles têm sido passados, transmitidos pelos adultos às crianças, pois aprendem observando o comportamento dos adultos. Uma observação que nós precisamos fazer é dizer que há medos sadios e necessários. Não estamos aqui condenando todo tipo de medo, porque há alguns medos que são necessários. Por exemplo, como o de ser atropelado por um veículo, quando você chega no meio-fio, na calçada, para atravessar uma rua, uma avenida, você
né, consequentemente, naturalmente, você olha para os lados. Isso é o medo de prevenção, de prevenir-se, de não ser atropelado, ou de se aproximar de um fio ou de um cabo de alta tensão, ou de cuidar-se no alto de uma escada ou de um telhado. Esses medos, eles são necessários, porque eles vão nos prevenir de sofrermos algum tipo de acidente. O medo está presente em toda parte e em tudo ele penetra. Ele penetra lenta e deliberadamente. Ele filtra nas fibras físicas, emocionais e espirituais das crianças, dos homens e das mulheres, dos mais jovens e dos mais velhos. Há, no entanto, os medos alienatórios que dominam, paralisam e escravizam, impedindo as pessoas de amarem e obedecerem a Deus. O medo de seguir a Cristo e depois ser ridicularizado, ser zombado e ser perseguido. O medo de revelar-se como um discípulo de Jesus Cristo e depois se tornar motivo de chacota por parte das pessoas. Uma das experiências mais dramáticas responsável em difundir medo entre os homens é a morte. A influência da morte é tão forte que se origina de um império. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Olha o que fala a palavra de Deus, pois é evidente, 8, versículos, capítulo 8, versículos, capítulo 2, versículos 14 e 15, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o medo da morte é um medo que escraviza, que tira o sono e tira a paz de muitas pessoas. E a palavra de Deus, pela boca do apóstolo que escreveu esta epístola, mostra que Cristo veio para anular, para destruir este medo, não só o medo da morte, mas a própria morte. A cruz de Cristo marcou a derrota do diabo, graças a Deus, e as suas pretensões, os planos que ele tinha de reter o domínio escravizatório do homem, porque o diabo achava que ele iria ser o Senhor absoluto da situação, mas quando Cristo veio, a Bíblia fala que ele destruiu não só o pavor da morte, mas aquele que causa esse pavor nos corações dos homens. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, fala-nos o apóstolo também. 1 João, capítulo 3, versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo,
porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para anular as obras do diabo. Que promessa gloriosa, irmãos! É por isso que o crente não tem nenhuma ameaça. O crente não teme nem mesmo a morte, porque o Cristo que temos como nosso Cristo, como nosso Senhor, Ele venceu esse medo, Ele tirou esse medo de dentro de nós. Portanto, o temor da morte escraviza os homens. Mas nós temos agora um grau de parentesco com Deus que não nos permite alimentar nenhum tipo de medo. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 12 a 17, fala-nos o apóstolo Paulo: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, ou seja, paiinho ou paizinho, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que palavras consoladoras, tremendas essas, meus queridos irmãos. Se nós pudéssemos imprimi-las nos corações, nas mentes e nos corações das pessoas, nós o faríamos, porque vivemos cercados de pessoas medrosas, temerosas, que temem, que têm medo de tudo, medo do presente, medo do futuro, medo da vida e medo da morte, medo porque não sabem onde irão passar a eternidade. Na morte de Lázaro, quando Lázaro, o amigo de Jesus, faleceu, houve por parte da família medo, tristeza e desesperança. Não havia mais solução. Ou havia, mandaram um recado para Cristo. Cristo não compareceu na data marcada. Ele chega 4 dias depois da morte de Lázaro. Isso foi proposital. Foi proposital, porque se Jesus tivesse ido enquanto Lázaro vivia, ele poderia, não é, realizar uma cura e restituir a saúde de Lázaro, mas Cristo deixou que Lázaro morresse para depois comparecer, deixou passar o período de velório para comparecer à casa das irmãs de Lázaro. E foi ali, naquele contexto, naquele ambiente de choro, de desesperança, quando Marta disse para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus
sabia de tudo, não é? É como se Jesus dissesse: eu deixei, eu permiti que ele morresse, falecesse, para que nele se manifeste a glória de Deus. E foi o que aconteceu. Foi todo mundo para o local, o túmulo de Lázaro. E lá Jesus fez uma oração falando com o Pai, né? Glorificando o Pai e dizendo para Deus, o Pai, que Ele estava ali para glorificá-lo e para manifestar o poder e a glória de Deus naquele ambiente, naquelas vidas. E voltou-se para o túmulo e disse: mandaram tirar a pedra, retirar a pedra da entrada do túmulo, e disse alto: Lázaro, sai para fora. Dizem alguns comentaristas que se Jesus tivesse dito apenas, sem mencionar o nome Lázaro, e dissesse apenas: sai para fora, todos os mortos naquele dia seriam ressuscitados pelo poder da palavra de Jesus. Mas ele queria ser glorificado apenas com aquele contexto, com aquele momento ali do ocorrido. E no momento em que ele deu a ordem, Lázaro desprendeu-se daqueles lençóis e apresentou-se vivo, ressurreto, na presença de Cristo e dos presentes. Irmãos, amigos, um dos mais belos hinos compostos pelos filhos de Coré, o Corá, é o Salmo 46. Ah, como eu gosto desse salmo! O Salmo 46 nos mostra que não devemos alimentar o medo em nossos corações, pela confiança que devemos ter naquele que domina o medo, naquele que é o Senhor de todas as situações. Ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará. Desde até manhã bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele põe termo, põe um fim à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos, olha aqui, fiquem quietos, não dê lugar ao medo. É isso que ele está dizendo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ouvi uma história interessante de um navio que estava em alto mar, cheio de passageiros, e de repente começou um temporal daqueles violentos que sacudia aquele navio de um lado para outro, e os passageiros, com medo de sofrerem um naufrágio, começaram a correr de um lado para outro, e
gritando, clamando, porque os ventos, a tempestade era violenta. De repente alguém passou ao lado do timoneiro, daquele que domina o barco e que comanda o barco, e tinha uma criança sentada ali tranquila. Alguém olhou para aquela criança, para aquele adolescente, e disse: você não está com medo? Ele disse: não, porque meu pai é o timoneiro, é o que comanda o navio. Olha a confiança que ele tinha no seu pai. Assim também, irmãos, a nossa confiança tem que estar depositada em Deus, que é o nosso timoneiro, é o comandante desse navio, né? Esse navio que está indo em direção à eternidade, porque ele tem o controle de todas as situações. Portanto, em Jesus, a libertação do medo, quando a fé evangélica passa a fazer parte da experiência cristã, quando Cristo se torna o Mestre, Senhor e Salvador de nossas vidas, e quando passamos a ter certeza da vida eterna, pronto, não há lugar para o medo em nossos corações. Que nesta noite o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. Se você tem vivido cercado, dominado pelos medos desta vida, eu quero nesta noite aconselhar você, orientar você a clamar ao Senhor, que é o controlador, o dominador de medos, aquele que tira os medos do nosso coração, como ele fez com os discípulos no mar da Galileia, quando os ventos sopraram forte sobre o barco. Ele deu ordem, os ventos se acalmaram e as ondas se amainaram e tudo voltou ao normal. Tudo pode voltar ao normal na sua vida, se hoje Jesus Cristo se tornar o Senhor de sua vida, o timoneiro desse barco que está levando você para a eternidade. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça.
Vamos orar nesse instante, irmãos, encerrando o culto desta noite. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra nesta noite, te agradecemos porque o Senhor é capaz de nos sustentar nesta vida e nos fazer vencedores em meio aos medos, às ameaças que existem aqui. Te agradecemos porque nada que nos acontece nesta vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos, Pai, por este país dominado pelo medo, onde prevalece a violência, a maldade, a desonestidade, a imoralidade, onde o diabo tem, de forma agressiva, intensificado a sua obra. Ó Deus, nós te rogamos pelos brasileiros, pelas famílias, por aqueles que têm sido dominados pelo medo, medo do presente, medo do futuro, medo da morte. Ó Deus, tenha misericórdia destas vidas, alcança-as com a tua graça salvadora, que o Senhor possa revelar-se a elas, com muito amor e misericórdia, mas também, ó Pai, nos usando como instrumentos em tuas mãos, para mostrarmos para essas pessoas o que o Senhor já fez em nossas vidas e o que ainda o Senhor pode fazer por elas. Dá-nos a tua bênção, Pai, no restante desta semana. Abençoe o teu povo, a tua igreja, os teus servos espalhados por toda a parte, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Tenham uma semana de bênçãos na presença do Senhor.